Hoje, o jornalista argentino Horácio Verbitsky, ele é um dos jornalistas argentinos mais respeitados do país. Ele é responsável por várias matérias premiadas. Foi ele o jornalista que descobriu que a ditadura militar argentina jogava opositores políticos no mar. Eles iam com avião e jogavam opositores no mar para matá-los, e que a ditadura argentina tinha ligações com o Papa Francisco. Foi ele que descobriu a ligação do Papa Francisco com a ditadura argentina, e essas ligações foram inclusive retratadas naquele filme Dois Papas, que foi indicado até ao Oscar. Então ele é um dos jornalistas mais respeitados da Argentina, e ele falou uma coisa bombástica hoje. Ele falou que um militar de alta patente do Brasil, alta patente, ele ligou para um amigo militar de alta patente argentino e avisou: o Bolsonaro não é mais presidente. Ele continua ali, mas ele é só uma decoração, ele é um artigo decorativo. Ele é como uma rainha da Inglaterra, ele está lá, mas ele não manda nada. O verdadeiro presidente do Brasil, quem toma todas as decisões, é o coronel Walter Braga Neto. Ele é o presidente do Brasil hoje, não é mais Bolsonaro. É o coronel Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Vamos falar já sobre isso, e tem mais pontos sobre isso para ligar, e vocês vão ver que faz sentido, realmente faz sentido. Mas antes, se você quer ver o Bolsonaro cair e quer que o Brasil vá para o caminho certo, se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno todos os dias, seja Bolsonaro, seja Braga Neto, seja Mourão, seja Maia. Enquanto o Brasil estiver no caminho errado, a gente vai fazer oposição para que o Brasil volte aos trilhos. Então, se inscreve no canal, é 1 segundo e é de graça se inscrever, é um clique. Só clicar em inscrever e pronto. Agora vamos falar sobre o que falou o jornalista argentino. Ele disse que um militar de alta patente ligou para outro, são amigos, o brasileiro e o argentino, que também um deles é amigo desse jornalista, que é um dos jornalistas investigativos mais premiados, não só da Argentina, mas de toda a América Latina, e que o Bolsonaro não é mais presidente. Quem manda é o Braga Neto. Tem uma coisa, ontem, num site chamado DefesaNet, eu até li sobre isso, pensei em fazer um vídeo, mas eu decidi esperar, e saiu a confirmação hoje. Esse site DefesaNet, eles são o porta-voz das Forças Armadas, e eles avisaram ontem que o real presidente do Brasil é o Braga Neto. Então, olha só que coisa. Um site que é o porta-voz das Forças Armadas, praticamente, diz quem toma as decisões todas no país, a partir de alguns dias atrás, desde alguns dias atrás, é o Braga Neto. O Bolsonaro, ele é decorativo, o Bolsonaro está lá como uma rainha da Inglaterra. Ele pode falar o que ele quiser, falar a abobrinha que ele quiser, ele pode apontar para o governo em uma direção, mas as decisões vão ser em direções opostas. E se ele tentar assinar alguma coisa, se ele tentar fazer alguma coisa diferente, vai ser desfeito de alguma maneira. E também a colocação do Braga Neto foi uma articulação entre militares e Congresso e tudo mais, uma articulação para tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é muito nocivo para o Brasil. Então, com essa articulação, o Bolsonaro indicou o Braga Neto para o Ministério da Casa Civil, e o Braga Neto é, de fato, o presidente, porque os militares já não aguentam mais o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nenhum apoio nos militares. Eu lembro que eu fazia vídeos aqui 1, 2, 3 meses atrás, eu falava, os militares já não apoiam mais o Bolsonaro. E vinha comentário, falava, Thiago, você não entende nada, os militares e o Bolsonaro é tudo igual. Eu falava, não, os militares já pularam do barco, os militares não querem mais. Bolsonaro é muito louco, Bolsonaro é descontrolado, o militar tem disciplina, um obedece o outro, tudo com disciplina. O Bolsonaro é o contrário disso, tanto é que ele foi expulso das Forças Armadas quando ele era militar. O Bolsonaro, né, eles não querem. Tá? Agora vem a confirmação. Quem toma todas as decisões quanto ao coronavírus, e aí são decisões, não são decisões midiáticas, como, por exemplo, sancionar os R$600 que o Bolsonaro até agora não sancionou. Não, isso quem faz é o presidente. O Bolsonaro está lá decorativo, mas isso ainda é atribuição dele. Mas quem escolhe para onde vai mandar respirador, para onde vai mandar máscara, o que vai fazer com o médico, as decisões todas do país, as decisões que não aparecem tanto na mídia, é o Braga Neto. Inclusive, é ele que aparece geralmente ao lado do ministro da Saúde, o Mandetta, na maioria das entrevistas coletivas. E o Bolsonaro, isso ficou tão claro nos últimos dias, que o Bolsonaro começou a se bicar com o Mandetta publicamente. E o Mandetta chegou a dizer para o Bolsonaro, se você tiver coragem, me demita. E o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro deu uma entrevista ontem em que falou que não vai demitir um ministro no meio de uma crise da saúde. O ministro da Saúde no meio de uma crise sanitária. Mas que ninguém é indemissível, mas ele não demite o Mandetta. E o Mandetta ontem à noite ensinou que o Bolsonaro é vagabundo. Ele falou, olha, quem tem voto, no caso o Bolsonaro teve votos, né, foi eleito, quem tem voto fala o que quer.
Quem não tem voto como eu, trabalha, eu não tenho tempo para ficar discutindo, porque o Bolsonaro estava criticando o ministro publicamente. Hoje o Bolsonaro voltou a criticar o ministro publicamente e o Bolsonaro está tentando reagir. Não pensa que o Bolsonaro saiu e ele está feliz, não está. O Bolsonaro hoje colocou os robôs dele, colocou a rede do Twitter dele, chegou em primeiro no Twitter a hashtag Fora Mandetta. O Bolsonaro está querendo ver se ele consegue inflar algum movimento para conseguir demitir o ministro, porque o Bolsonaro não tem mais esse poder. Quem decide se o ministro fica ou sai não é o Bolsonaro, é o Braga Neto, porque ele é o presidente, não é o Bolsonaro mais. O Bolsonaro sabe que se ele demitir o Mandetta, se o Mandetta sair é outra coisa, mas se o Bolsonaro demitir o Mandetta, acabou o governo. Acabou o governo, ou ele leva um golpe, ou ele vai ser suicidado, ou ele vai ser obrigado a renunciar, ou alguma coisa muito séria vai acontecer, ele vai ser afastado por algum outro motivo. Eu já falei, o afastamento do Bolsonaro é fácil de acontecer. Basta alguma notícia crime contra qualquer coisa que ele faça, já há várias, o STF manda para PGR, a PGR manda para o Congresso vota, o Bolsonaro está afastado. É muito mais rápido do que o impeachment. E é uma solução muito mais democrática até do que impeachment, porque envolve vários poderes da República, envolve o poder judiciário e envolve o poder legislativo. É como se todos falassem, não queremos o chefe do executivo mais, esse cara não presta. E para piorar, o Braga Neto é ele quem se comunica com os governadores. Ele até falou ontem, escutem os governadores. E o Mandetta repetiu hoje. Mandetta, ele deu uma coletiva de mais de uma hora, onde ele anunciou número de casos, número de mortos, sempre subindo. E ele falou, escutem os governadores, confiem nos governadores. Olha só, o presidente atacando os governadores, o ministro da Saúde falando, escutem os governadores. Esse é o nível em que o Brasil chegou. E tem mais algumas coisas que a gente pode ligar os pontos. Olha só, ontem à noite, quinta-feira, dia 2 de abril, no comecinho, no fim da tarde, o general Braga Neto ligou e convidou Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que são presidentes da Câmara e do Senado, os dois líderes do Congresso, para jantar com o Bolsonaro. Não com ele, Braga Neto, mas com o Bolsonaro. Ou seja, ele estava tentando fazer alguma articulação. O Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, eles rejeitaram, eles recusaram o convite e eles deram desculpas esfarrapadas diferentes. O Alcolumbre falou que ele acabou de sarar ele pegou lá o coronavírus, ele falou que acabou de se curar e que ele tem que descansar. E o Rodrigo Maia falou que não quer aparecer perto do Bolsonaro publicamente. O Rodrigo Maia não foi desculpa esfarrapada, não, mas o Davi Alcolumbre foi. Por quê? Porque os dois foram jantar com o Mandetta e o Braga Neto sabia disso. Ou seja, ele convidou os dois para jantarem com o Bolsonaro, já sabendo que o convite seria recusado, e minutos depois os dois foram jantar com o Mandetta e declararam apoio ao Mandetta. E nesse jantar o Mandetta falou que teve uma briga pessoalmente com o Bolsonaro e que desafiou o Bolsonaro. Se você não gosta, me demita. Eu não vou entregar o cargo. Você me demite. Vamos ver. E o Bolsonaro não tem coragem. O Bolsonaro está acovardado. Aquele capitão que se engrandecia tanto, que apontava o dedo na cara da Maria do Rosário ou de jornalistas mulheres, aquele homenzarrão, tá com medinho de demitir o ministro, porque ele sabe que o governo dele acaba no mesmo dia, né? Nem no dia seguinte, no mesmo dia. Ele demite o Mandetta, acabou. Não tem mais articulação, não tem mais conversa, não tem mais nada. Acabou o governo dele. Ele já está isolado, já há mais de 20 governadores já assinaram uma carta em apoio ao ministro. O ministro manda escutar os governadores, que é o oposto do que ele fala. Mais de 800 prefeitos já também assinaram uma carta. Toda a oposição, e aí é Ciro Gomes, é Haddad, Flávio Dino, Boulos, Manuela Dávila, vários líderes da oposição assinaram uma carta pedindo a renúncia. O Mourão, que é o vice, já disse o Bolsonaro, ou seja, já contrariou o Bolsonaro várias vezes, inclusive falou que o filho dele não manda nada. O Braga Neto ontem, que é quem diz não sou eu, o site Defesa Net, que é o porta-voz das Forças Armadas e é o jornalista argentino mais credenciado que tem no país. Eles dizem, o Braga Neto, que é o atual mandatário, presidente do Brasil, presidente não oficialmente, mas é quem manda no Brasil, é quem governa o Brasil hoje, ele falou, sigam os governadores, vamos de isolamento. Ele contraria o Bolsonaro, então o Bolsonaro está completamente isolado, ele não tem amigos nem em outros países, porque o único líder mundial que estava com o Bolsonaro, assim, em tese,
era o Donald Trump, mas o mesmo Donald Trump que nunca fez nada pelo Bolsonaro, nunca fez nada pelo Brasil, pelo contrário, era um relacionamento abusivo. O Bolsonaro dava tudo para o Trump e levava tabef em troca, ele dava mais para o Trump e levava mais tabef em troca, é isso. O último foi agora, 2 dias atrás, quando o Donald Trump enviou aviões, 2 dias atrás e hoje também, o Donald Trump primeiro enviou aviões e cancelou uma compra do Brasil de equipamentos hospitalares à China. Primeiro isso, e ele ligou para o Bolsonaro para avisar, o Bolsonaro engoliu essa seco. Eu não sei se seco, devia estar tão ocupado puxando o saco do Donald Trump que ele nem deve ter percebido o que aconteceu. A outra que hoje o governo da Bahia anunciou que uma empresa chinesa que estava vendendo também equipamentos hospitalares, respiradores para o governo da Bahia, para o consórcio Nordeste. Para quem não sabe ou não viu, os governadores do Nordeste fizeram um consórcio, é como se o Nordeste fosse um país. Eles fizeram consórcio todos juntos e eles estão se comunicando com os chineses, se comunicando com outros países, unilateralmente, sem conhecimento do governo de Brasília, sem conhecimento do Bolsonaro, ignorando completamente, tchau Bolsonaro, nós aqui do Nordeste vamos falar diretamente com os outros países. E eles compraram respiradores, mas os Estados Unidos estão cobrindo a oferta não só do Brasil, mas de qualquer país. Tem alguém comprando respirador, tem alguém comprando máscara, tem alguém comprando qualquer coisa, eles cobrem a oferta, eles pagam muito mais e eles mandam aviões, buscam e vai tudo para os Estados Unidos. É o imperialismo norte-americano usando o dinheiro, eles roubam o dinheiro de tantos países, roubaram todo o nosso petróleo, com o golpe, o nosso pré-sal pertence aos estrangeiros já. Roubaram nosso petróleo, roubam petróleo do Iraque, roubam daqui, roubam dali, promovem golpe em vários países do mundo para roubar, sugar tudo que tem de melhor. Então é o país mais rico do mundo disparado e aí eles podem, numa situação de crise, fazer a coisa mais desumana possível, que é deixar as pessoas morrerem nos outros países para tentar salvar alguns americanos. Quando? Isso é pura incompetência deles, porque o Donald Trump estava fazendo igual o Bolsonaro faz agora. Estava negando que havia crise sanitária, estava falando que nada ia acontecer, estava falando que era uma histeria, lembram disso? Não faz nem 2 semanas que o Donald Trump estava dando entrevista falando isso é tudo histeria, isso não vai acontecer nada. E agora ele está lá pagando o dobro por respiradores, por máscaras, por equipamentos hospitalares, para vestimentos e tudo, para que vá para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos batem o recorde dia após dia de número de mortos e vai continuar batendo o recorde. E a previsão do governo norte-americano, não é minha, Thiago, é de que daqui 2 semanas estejam morrendo 2.500 pessoas por dia nos Estados Unidos. Então, é muita coisa. É muita gente morta por causa do Donald Trump. Pode colocar na conta dele. Põe, cada morto põe Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Hoje, nas últimas 24 horas, foram mais de 1.100 pessoas. Pode pôr na conta dele, porque era ele que estava falando lá que era só uma gripezinha. Assim como aqui no Brasil, pode começar a colocar na conta do Bolsonaro. É isso, então, Bolsonaro não governa mais o Brasil, é o que eu falei muitas vezes aqui. Ele é um presidente decorativo. O mandatário do Brasil, pro bem ou pro mal, aí eu já não sei. Eu realmente não sei, não me peça a minha opinião, porque eu não tenho. Mas o mandatário, quem governa o Brasil hoje, o verdadeiro presidente do Brasil é o coronel Walter Braga Neto. Essa é a notícia que está em todos os lugares. Na Argentina já se fala nisso, os sites de esquerda já deram aqui no Brasil, mas é uma coisa extraoficial. O Bolsonaro ele vai ficar como a rainha da Inglaterra. Ele está lá, ele indica os ministros, ele não pode demitir o ministro da Saúde, não tem coragem disso de jeito nenhum. Ele tem os carguinhos dele. O Braga Neto já falou que o Carlos Bolsonaro não vai ter lugar no Palácio do Planalto. Lembra que falaram que o Carlos Bolsonaro teria um gabinete no Palácio do Planalto? Pois bem, o verdadeiro presidente do Brasil já barrou, já vetou. Não vai ter Carlos Bolsonaro despachando do Palácio do Planalto mais. Olha só, nem isso o Bolsonaro manda mais, nem no próprio Palácio do Presidente. Essa é a situação do Brasil hoje. Vamos ver o que nos aguarda e vamos torcer para tudo dar certo e continuar fazendo oposição, seja Bolsonaro, seja Mourão, Braga Neto, Maia ou qualquer um. Fazendo errado, a gente faz oposição, porque eu não quero esquerda bunda mole, eu quero esquerda que vai para cima e passa por cima dos adversários como um trator, como um trator. É isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. É 1 segundinho, é de graça e ajuda na oposição. Falou.